Espaço Empreender, a voz de quem contribui com o desenvolvimento de nossa cidade. Emprego, oportunidades, negócios e um pouco da história de nossos empreendedores. Espaço Empreender, aqui na Tirol FM. Muito bom dia, começa agora mais um Espaço Empreender. O programa da Tirol FM destinado a todas as pessoas que fazem a diferença em Teutônia e região. Hoje recebemos Valdir Gribler, chefe de gabinete da Prefeitura Municipal de Teutônia. Bem-vindo, bom dia, Valdir. Bom dia, Bruna. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tirol. E é com alegria e com uma imensa satisfação que eu participo do programa Espaço Empreender. Valdir, começa contando pra gente de onde você é natural. Eu sou natural de Teutônia, nasci e me criei em Teutônia. Passei toda a minha vida até os dias de hoje em Teutônia. Nasci e me criei na minha infância e adolescência no interior de Teutônia, em Linha Pontes Filho, e já depois adulto vim morar no bairro Languiru, onde eu moro até hoje. E a tua educação foi então aqui em Teutônia também? Em parte, sim. Como eu morava no interior, na minha localidade tinha uma escola municipal de ensino primário, que era antigamente da primeira até a quarta série, e era perto de casa, eu me deslocava a pé. Já depois da quinta a oitava série, que antigamente se falava o ginásio, que hoje seria o ensino fundamental, o mais próximo era em Poço das Antas. Então, da quinta a oitava série eu tinha que me deslocar até Poço das Antas. E o ensino médio, que hoje, antigamente se falava o segundo grau, que hoje é o ensino médio, eu também fiz em Poço das Antas, por ser mais próximo e também pela questão de locomoção, que na época era um problema. Era mais fácil ir a Poço das Antas do que ir até o centro de Teutônia. Exatamente. A Poço das Antas ficávamos a 5 quilômetros e para vir a Languiru eram 15 quilômetros. Então, nos arredores, onde eu morava, em Pontes Filho, a gente providenciava transporte. Como não tinha transporte público, nem do estado, nem do município, cada família tinha que se virar ou providenciar transporte para o seu filho ou para os alunos, né? Então, a gente se autovirava, a gente se comunicava e criava grupos com lotações, Tenho colegas que tinham que ir de bicicleta porque não havia outra forma de chegar até o colégio na época. Bom, essa já é uma amostra de que tem muita história para contar. Você tem alguma história da infância que você acha legal contar para o nosso ouvinte, que sirva de exemplo ou uma lição daqui a pouco? Várias até. Acho que a gente até teria histórias para uma manhã inteira. Mas eu tive uma infância muito humilde, junto com meus pais. Meu pai era marceneiro e minha mãe era dona de casa. E a gente, para estudar, quando estudava em Pontes Filho, ia a pé para a aula. Depois, uma história interessante, mas era comum para nós na época, a gente se deslocava a Poço das Antas com uma Kombi. Na época, juntava todos os alunos que queriam ir. E eu me lembro bem, num ano, houve 17 alunos que se deslocavam de Pontes Filho, Linha Catarina e um ou outro da Linha Clara em direção a Poço das Antas para o colégio. E todos os 17 tinham que entrar e caber na Kombi. E uma curiosidade que hoje é inimaginável, impensável, eu e mais 2 colegas tínhamos que nos sentar na Kombi atrás, em cima do motor. Imagina isso no verão. Então, eram 5 a 6 em cada fileira de banco. Sentava um do lado esquerdo do motorista, onde era o paralama da Kombi. Então, assim, a Kombi vinha realmente entulhada de alunos que iam para a aula, né? Era realmente um fato que hoje não é proibido e nem se pensa mais, não se pode nem imaginar. E, eventualmente, a Kombi estragava, a gente tinha que fazer o resto do trajeto a pé. Não tinha outra solução, outra saída. Mas assim, a minha história de vida, assim, desde a infância era estudar
e trabalhar. Estudava de manhã, trabalhava de tarde e vice-versa. Quando eu estudava de noite, fazia o ensino médio à noite, trabalhava o dia todo junto com meu pai, que meu pai tinha já iniciado um comércio, né? Então, tinha que trabalhar muito pelas dificuldades da época, pela necessidade. Então, se trabalhava de dia, estudava de noite e era isso aí, né? Me lembro bem que quando eu concluí o segundo grau, hoje o ensino médio, meu pai me disse que se eu quisesse continuar estudando, eu teria que me virar por conta. Ele não tinha condições de me bancar o estudo. A universidade mais próxima na época era Lajeado, a antiga FATES, hoje Univates, ficava longe e difícil. Então a minha única opção era ficar em casa e trabalhar, muito mais por necessidade do que por opção, né? Mas sou muito grato aos meus pais pela criação, pelo caráter que eles me deram, pela personalidade que eu formei em cima dos exemplos deles. Cada ida à escola era uma aventura, mas Valdir, conta pra gente então um pouquinho mais do teu primeiro emprego. Eu comecei trabalhando com os meus pais, já em casa, e ainda na infância, com 11 anos, meu pai começou um comércio, onde que eu tinha que então estudar de manhã e trabalhava com ele de tarde, numa loja de móveis, eletrodomésticos e material de construção. Isso foi continuando ao longo da minha adolescência também, era o trabalho da família. Aos poucos, como eu era o filho mais velho, eu fui pegando o comando da empresa. Já vários anos depois, eu sempre fui empreendedor, visionário e batalhador, assim como meu pai e minha mãe também são até hoje. Comecei a abrir lojas e filiais. Chegamos a ter 10 lojas de departamento, né? Então sempre fui um empreendedor, um visionário na área do comércio e de material de construção. Isso sempre foi a minha vida toda naquele mesmo emprego. Foi o meu trabalho até a minha vida adulta. Depois de muitos anos no comércio da família, na empresa, a empresa ficou grande e por questões pessoais eu achei melhor sair da empresa para que ela pudesse continuar e também para que eu pudesse ter outros rumos. Eu estava numa fase da vida em que eu queria mudar um pouco, mas eu não sabia ainda o que. Então, já na época que eu era empresário, eu também recebia convites para trabalhar em outras empresas e tal, mas a prioridade sempre foi a família, como é até hoje, né? Falando em família, hoje você está estabelecido aqui no bairro Languiru. Sim, eu morei 25 anos até os meus 25 anos em Linha Pontes Filho, e dos 25 anos até hoje eu moro aqui em Languiru. Já moro também há 25 anos aqui no bairro Languiru, né? Mas conheço toda a região, todos os bairros, né? Tem uma circulação muito grande aqui de amigos e de conhecidos por todo o município e por toda a região. Trabalhar com o comércio proporciona isso? Isso. O comércio, a lida com as pessoas é uma coisa que desde pequeno corre nas minhas veias, né? Então eu tenho muito essa vontade de lidar com pessoas, de ajudar pessoas, de trabalhar com pessoas, porque isso me engrandece, isso me faz crescer como ser humano e como pessoa, né? As diferentes maneiras de cada pessoa tem, e isso faz a gente aos poucos ir mudando e moldando a minha personalidade. Nós podemos dizer que foi essa tua vontade de poder ajudar a comunidade, de estar envolvido com pessoas que te aproximou da política? Acredito que sim. Eu nunca estive, até pouco tempo atrás, em política partidária, mas eu acredito que toda pessoa, todo ser humano, ela se envolve em política, direta ou indiretamente. Não necessariamente em política partidária. Mas, como eu disse há pouco, mesmo ainda tendo a empresa e sendo empresário, eu recebia convites de vários grupos e siglas partidárias. Mas, na época, o foco principal era a empresa. Então, eu não tinha olhos para a política. Aconteceu que eu estive
autônomo por um tempo, e nesse meio tempo eu fui procurado novamente por um grupo político, e eu aceitei o desafio. Eu quis essa nova experiência, eu quis ter uma nova visão, né? Então foram três fatores principais que me levaram a entrar hoje na política partidária, mesmo eu nunca tendo sido candidato a um cargo eletivo, né? A primeira era aprender e ter uma nova experiência de vida, totalmente diferente daquela que eu tive até aquele momento. A segunda é fazer novos amigos. Eu ia conhecer novas pessoas, outras pessoas de diferentes classes sociais e econômicas, e eu iria aprender e fazer novos amigos, como eu sempre fiz até hoje. E a terceira parte e principal que me levou foi que era um momento que eu achei que eu deveria dar a minha contribuição como pessoa, como ser humano, em prol do município. Dar a minha contribuição com o meu conhecimento, com a minha experiência, dar essa contribuição ao município. Por isso que eu aceitei o convite de me filiar a um partido político e trabalhar junto com esse grupo na vida política aqui de Teutônia. Hoje você está como chefe de gabinete da prefeitura. Muita gente às vezes se pergunta e não sabe direito como é que funciona essa definição de cargos dentro de uma prefeitura. Então eu te pergunto, o que faz um chefe de gabinete? Bom, o chefe de gabinete, a função dele, ela é muito ampla. E até por isso que eu aceitei esse convite do prefeito Jonathan, por eu poder fazer aquilo que eu realmente gosto, que é trabalhar com pessoas, ajudar pessoas, né? O chefe de gabinete, eu estou ao lado do prefeito, mas a minha função ela é muito ampla. Ela é tanto a questão interna com secretários, subsecretários, servidores municipais, quanto também ao atendimento ao público, as pessoas, os munícipes. Então, é um trabalho muito amplo e diversificado, e para mim vem sendo muito gratificante, porque me proporciona experiências novas e incríveis. Eu estou realmente assim gostando muito do meu trabalho, apesar dele ser muito cansativo, muito puxado. Ele começa, aliás, a gente tem no cargo público 24 horas por dia, porque a gente tem que estar à disposição tanto dos secretários quanto dos munícipes em todas as horas do dia para eventuais problemas que surjam no município. Mas como chefe de gabinete eu me sinto muito grato e muito lisonjeado por essa função. Valdir, o nome desse programa se chama Espaço Empreender. Você contou agora um pouquinho da tua experiência na prefeitura, contou também do teu comércio. Qual a sugestão que você deixaria para o nosso ouvinte nesse sentido de empreender? Eu acredito que cada pessoa tenha um pouco de empreendedor em si. Algumas nem querem ou não podem, ou por vários motivos não desenvolvem ou não focam tanto a questão empreender. O que a gente vê muito é que as pessoas pensam que empreender é abrir um negócio ou um comércio. Necessariamente, empreender não é abrir um negócio ou uma empresa. Você pode empreender dentro de casa, na família, com os amigos, ter ideias inovadoras, tá? Mas o que me faz empreender é o espírito que eu tenho de mudança e de querer melhorar. Muitas coisas eu fui aprendendo assim ao longo da vida, e uma que me chamou a atenção, uma frase, diz que a gente vem ao mundo e não traz nada, e vai embora desse mundo e não leva nada. E no meio desse tempo, a gente briga por algo que a gente não trouxe e algo que a gente não vai levar. E aí, aos poucos, eu fui moldando a minha personalidade também, fui amadurecendo e fui vendo que a gente muitas vezes briga, disputas por coisas pequenas que lá adiante não fazem diferença na nossa vida. Então, o meu foco principal hoje é me colocar à disposição das pessoas nesse município, fazer amigos, ter amigos, aprender com os amigos e com as pessoas, tá? Tenho assim
o que eu posso falar para o ouvinte? Que, em primeiro lugar, trabalhar muito por aquilo que tu quer, tem que lutar sempre e desistir nunca. Nunca desistir. O que às vezes a gente se deixa abater é quando uma porta fecha e a gente não enxerga que abriram outras 2 janelas. As oportunidades, elas vêm, a gente que precisa estar aberto para perceber e aproveitar, né? E uma outra coisa que vem dos meus pais e da minha família é o exemplo. O exemplo vale mais que 1000 palavras. Então, seja exemplo para as outras pessoas. E muitos me questionaram quando eu aceitei o desafio de entrar na vida política. Você agora vai entrar na política, agora, do jeito que é a política nesse país? Eu disse, exatamente por isso. Eu quero dar o exemplo que se pode entrar na política e fazer o certo, fazer o correto e fazer o bem. E é por isso que eu estou até hoje nesse cargo e nessa função e quero continuar nela enquanto que eu achar que eu posso contribuir. Valdir, muito obrigada pela tua participação hoje no nosso programa. Espero que em breve você possa retornar para contar mais um pouquinho sobre a tua vida, sobre as tuas atividades. Muito obrigado, Bruna, pela oportunidade, pela Rádio Tirol também. E eu quero dizer assim que para mim foi uma honra e uma alegria estar aqui e poder dar um pouquinho, em breve espaço, o que foi a minha vida e o que eu espero dela daqui para frente também. E um forte abraço a você, Bruna, aos todos os colaboradores da Rádio Tirol e também aos ouvintes da Rádio Tirol, meu forte abraço. Esse foi o Espaço Empreender de hoje com Valdir Gribler, chefe de gabinete da Prefeitura Municipal de Teutônia. Para você, um ótimo final de semana e até o próximo programa. Esse foi mais um Espaço Empreender, valorizando quem faz o dia a dia da nossa comunidade. Espaço Empreender retorna no próximo sábado, aqui na Tirol FM, a mais do Vale.